Oi, Raquel. Oi, boa noite, professor. Graças Bom, a Deus, entramos entramos, estamos com sucesso. com sucesso para o senhor finalizar a sexta-feira, professor. Olha, não, Amém. não existe. Eu estava olhando, coincidentemente, desde que nós começamos a turma, né? O senhor Aham. fecha com chave de ouro a sexta-feira. Ai, muito Obrigada. obrigado, gente. É uma felicidade muito grande. Avisem lá, Cássia, tá ok aqui o nosso link agora? Agora sim. Inclusive, quando a gente Pronto, entra, aparece lá o seu nome, Saulo Oliveira. perfeito. Eu queria que vocês colocassem lá para os outros alunos que a gente já está aqui e já começou, tá? Eu vou só verificar como é que eu faço para compartilhar o ID da nossa reunião aqui, tá? Vou compartilhar lá no grupo agora com vocês. Prontinho. Professor, eu pensei que o senhor não ia dar aula hoje, Por quê? porque a professora Paula tinha acertado na segunda-feira que ela não dá aula e ia pegar hoje todos os horários. Acabou que ela não pegou nenhum. Não, não. O que aconteceu com a professora Paula é que ela teve um pequeno contratempo e aí ela ia substituir com o professor de sanção penal de vocês, Uhum. entendeu? E Mas vamos lá. caso eu Sim. seja chamada a falar, eu não me preparei, professor, eu não vou mentir. Eu estou muito preocupada. Ela se garante, sim, professor. Mas é preocupada com a Cássia, nossa disciplina, Raquel, hein? não é porque eu também estou com uns probleminha de saúde, minha coluna, hoje eu estou em Belém fazendo exame. Amanhã eu vou fazer raio-x, estou passando com ortopedista, um monte de especialistas. Aí, junta Uhum, com a preocupação que esse início de semestre, para mim, eu trabalhei durante todo o isolamento que estava, né? No caso, junho, eu não tive férias, uhum, então eu estou trazendo as coisas acumuladas, sabe, professor? E eu não deu para entendi. eu pegar, revisar também, nem me preparar para Não, a sua quanto a disciplina. isso, sem Eu estou muito preocupada problemas. com isso. Não, quanto a isso, sem problemas, está devidamente justificado, tá? Só que Muito aí a gente obrigada, sabe professor. que... Mas assim, Diga. não, termine. Não, pode falar, pode falar. Não, é porque mesmo eu não tendo tido tempo, né, de tá me aprofundando, só com essas explicações das aulas passadas já deu para ver que não deu para sentir tanta dificuldade. Eu só preciso buscar mais o por fora, né, que é necessário, o aprofundamento. Uhum. Questão de doutrina, essas coisas, né? Não, quanto a isso, graças a Deus, eu ganhei um livro do Pablo, Oi, um que anual, bom. aí eu tô só esperando chegar. Ai, que ótimo, É. graças a Deus. Fico feliz. Aí Boa noite, professor. tô muito feliz por conta. Boa noite, Liette. Olha, o que que eu quero com vocês? Só de mandar uma fotinha que eu já consegui entrar, tá? Ai, peraí, que saiu embaçado. Eu tô dando aula hoje do escritório em que eu trabalho, né? Então vocês já viram que a gente tá com um fundinho diferente aqui. Deixa eu mandar aqui que eu estou dando aula para vocês. Os colegas de vocês estão conseguindo entrar, gente? Tô vendo aqui que a gente tem 14 participantes, comigo são 13 participantes, comigo faz 14. Vamos lá, que a turma é bem maior. Tô vendo aqui Eliette, Débora, Luciene, Daiane, Vitor, Rodrigo, Raquel, Cássia, Carlos, Vinícius, Elisângela, o Melk e a Dayana, tá? Agora o Thiago Pereira entrou. Vamos lá, cadê o restante do pessoal? Bora, avisem lá. Vocês conseguiram entrar por aquele link lá que eu mandei no WhatsApp? Sim, professor. Tá ótimo.
Então, a gente já sabe, né, gente, que a gente já temos aqui 15 minutinhos, tá? 9h50. Fica bom, gente, esse horário. Vocês têm tempo aí para se organizar? Como é que tá essa questão de intervalo entre uma aula e outra? Ô, professor. Eu, assim, só acho É muito que às rápido. vezes fica pouquinho tempo, né? Que a gente quer começar a discutir, né, perguntar, né? Depois que já encerra a sua aula. 2 horários é muito pouco para o senhor. Não, eu tô falando entre intervalos, que vocês tiveram aula ainda há pouco, né? Acho que é suficiente, professor. Assim, eu Tá. acho. Eu É acho que porque eu não, vejo professor. Porque porque eu eu tenho. vejo que as pessoas demoram um pouco a entrar e a gente, por exemplo, a nossa aula, realmente hoje eu tive um pequeno problema para entrar, né? O nosso link estava dando, até a Cássia comentou comigo ainda há pouco, que estava dando que já tinha uma outra reunião, não era, Cássia? Com outro anfitrião, e aí a gente teve um pequenininho problema rápido, coisa besta para entrar, e o que eu acho é porque a gente demora muito para começar a aula. Por exemplo, a gente já deveria, se fosse, deixa eu dar uma olhadinha. A gente está gravando, né, gente? Pelo amor de Jesus Cristo, hoje está gravando, né? Tá, Tá. professor. E aí eu vejo que a gente demora um pouquinho para entrar, a gente já está aqui com 16 minutos do nosso horário. Então, assim, a modalidade telepresencial, ela exige muita disciplina da gente, tanto dos professores quanto dos alunos, né? Muita disciplina no sentido de eu estar aqui, ao invés de estar numa aula, eu ter que ter um raciocínio como se eu estivesse em sala de aula, mas olhando para uma webcam, né, do tamanho aqui dessa caneta. E isso exige muito do nosso cérebro, né? E também, como os alunos, exige também de vocês, da questão cognitiva, mas também exige uma questão de disciplina, né? Então, por exemplo, eu quero lanchar, então o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho 10 minutos. Faço o que eu tenho para fazer em 10 minutos. Se não der, eu já entro na sala, já deixo, nem que seja a minha imagem desligada nesse primeiro momento, mas depois eu ligo, porque é para cômputo de presença, né? Hoje, graças a Deus, o meu segundo semestre, que o Carlito conversou, a gente conversou, estou dando aula para o segundo semestre, que era o meu primeiro semestre logo no início. E aí eu estou com vocês, estou dividindo, mas estou com vocês e estou com o meu primeiro semestre. Então, meu primeiro semestre, dos 38 alunos que estavam na sala, 36 estavam com a webcam ligada. 2 é porque realmente um não tinha webcam no computador e o outro estava com problema no software. Quando ele entrava, aparecia a logo da marca da webcam, aparecia a imagem dele. Mas o restante, todo mundo estava ligado, tinha aluno com quase tudo apagado, enfim. Mas é importante com que vocês permaneçam aqui. Isso é muito importante. Então, como eu já falei para vocês, vocês sabem disso, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. Câmera ligada, tá? Salvo motivo muito excepcional, aí a gente conversa. Mas, nesse início, câmera ligada, que eu quero ver todas as carinhas de vocês. Tá bom? Então, vamos logo começar a ligar essas câmeras, que eu sei que vocês gostam de Professora, a ficar minha é só na próxima belíssimos. aula, tá? Por que, Eliette? Qual a razão recursal? Eu emprestei a minha, mas na próxima aula eu lhe prometo que eu vou buscar de volta. Mulher, como tu faz isso, mulher? Pelo amor de Deus. Não, Bora. mas na próxima aula eu lhe Débora. prometo que ela vai estar aqui. Então, vocês estão ouvindo, né? Tá gravado isso, vocês Tá estão ouvindo. gravado, Ó, pode ter Elisângela já tá aqui, certeza. eu já tô vendo Elisângela, Débora, Dayana, Melk. Bora, todo mundo aparecendo. Edmilson, acabou de aparecer aqui o nosso querido. Vamos lá. Cadê vocês? Bora, gente. Vocês sabem que é presença, né? Computa presença, Sabe porque que o eu estou aluno, aqui, né, professor?
É, meu anjo, mas cadê sua câmera? Que eu não estou lhe vendo, eu estou lhe ouvindo. Ah, professor, a gente Daiane, não já gosta vi de expor aqui. a nossa imagem. Ei, pare com isso. Mas aqui está sendo relativizado, né? Porque é o exercício regulado direito. Ah, Ah, tá. professor, eu não vou abrir para poupar os colegas e o senhor da visão. Triste. Não, gente, é sério. Vamos fazer vamos ver o que a gente pode Mas eu fazer também aqui tô para aqui, que aparecer, nem é. tá? A gente tem que aparecer na sala de aula. Isso é muito importante, tá? Não tem como a gente ficar sem aparecer, ficar dessa forma. Porque, como eu já falei para vocês, a gente tem que fazer da forma que mais se assemelha ao presencial, tá? Cadê o Elias? Ó, vocês estão vendo? Por isso que é importante a gente ter noção de quem está em sala de aula ou não. Porque se eu fizer uma chamada, por exemplo, Android Blue Droid, quem é esse? Débora Quaresma, Apareceu? Presente. tá? Iriane, Android Blue Droid, Presente, professor, presente. quem? Iriane. Tá. Carlos Denis, Presente, professor. cadê você, Carlos, que eu não estou lhe vendo? Professor, eu já vou ligar a câmera daqui a pouquinho. Tá. Antônio Vinícius. Antônio, tu tá com problema no teu microfone ou na webcam? Tá. Dayana, cadê você, Dayana? Presente, professor. Cadê você aqui? Deixa eu ver. Pronto, ótimo, tá aí, resolveu o problema. Fique aqui. Daiane. Débora. Débora Matos. Daiane Góes, professor? Oi. Tô aqui, professor. Tô aqui. Tá. Minha câmera tá Débora ligada também. Quaresma, tá aqui, já vi. Edmilson Presente. tá ali. Elias, cadê o Elias? Presente, professor. Cadê você, querido? Presente, professor Elias. Cadê você? Que eu não estou lhe vendo aqui a sua fotinha aqui. Só a sua fotinha. Eliette emprestou a câmera. Tô aqui, mas tô Elisângela. aqui. iPhone de Elton Nonato. É ótimo, né, que a Apple ela faz questão de dizer que a pessoa tem o iPhone, né? Vocês já perceberam isso? iPhone de Saulo. iPhone de não sei quem. Vocês já perceberam isso? Bora lá. Luciene, Mazoel, pronto. Melk, ok. Raquelen, Reinaldo, Rosa Maria, Tiago Pereira, Tiago Presente, Rocha. Cadê o professor. Tiago? Tiago, tu para com o teu truque, porque tu tá no celular e no celular tem webcam. No celular tem câmera Professor frontal. Maria está presente também. Tá ótimo, Rosa Maria. Professor, tem dois Tiagos, professor. Sítio Tem o Tiago sobrenome. Pereira e o Tiago Rocha. Isso, Tiago isso. Pereira eu tô lhe vendo aqui. Cadê o Tiago Rocha? Vitor e Vinícius. Tá bom. Tá ok. Vamos lá, gente. Professor, o senhor me chamou? Oi. Joaquim, chamei sim, Joaquim. É que agora eu não consegui acessar, ok? Presente. Tá ótimo, sem problemas. Esquente sua cabeça. Mano, o truque é um truque. Mas bora lá. Vocês são mais bênçãos, meu Deus do céu. Cadê Isabela? Cadê esse pessoal? Cadê a família Quaresma?
Eu acho e Débora, me diz uma coisa, é tudo a mesma família? É Luciane Quaresma, ou não? Oi, professor. É tudo a mesma família? Não, eu sou da família Quaresma. Eu, Carlos, quem mais tem na sala? A Luciane também é Quaresma, o Clinton também é Quaresma. Eu acho que deve ter um certo grau, porque como é cidade pequena, geralmente tem algum grau de parentesco por tios, avós, bisavós. E às vezes a gente acaba até tendo uma certa relação, mas a gente nem sabe. Uhum. Um certo grau de parentesco. É verdade. Mas bora lá, tá? Quero dar boa noite a todos. A gente já tem aqui 21 e 15. Nossa aula vai até as 22h30, então nós temos 1h15 de aula, tá? Cadê a Lia? Quem ficou de me lembrar o que eu tinha para fazer para vocês? Que eu fiz umas anotações aqui, né? A ementa para colocar no site, os 2 vídeos, já coloquei, vocês já foram ver lá? Tá lá. Bibliografia também já tá lá. Hoje eu fiquei rapidamente de ensinar vocês como buscar a jurisprudência, tá? Hoje eu estou dando aula aqui do escritório, então fica mais tranquilo para a gente fazer isso. Mas eu acabei de ver, não se esconda. Ele ligou e desligou. Bora lá. Ficamos as ementas, né? E a ementa já está no site, as aulas já estão lá. Quem não consegue, gente, acessar pela plataforma? Tem alguém que está com dificuldade de acessar pela plataforma? Ainda? Ou está todo mundo ok? Está todo mundo acessando? Dayana, tu está conseguindo acessar pela plataforma? Sim. Tá ótimo. Quem não conseguir, gente, vocês sabem que os vídeos da plataforma, eles são linkados com o YouTube, tá? Então, quando você abre o vídeo da plataforma, se você clicar em assistir via YouTube, ele vai abrir uma janela do YouTube e você só copia o link e manda para o colega que não está conseguindo. Tranquilo? Então, hoje eu fiquei de passar para vocês, eu queria iniciar com vocês, antes da gente adentrar na atividade da aula passada e no conteúdo dessa aula, eu fiquei de passar para vocês como fazer uma pesquisa de jurisprudência. Só que nós temos só 26 participantes. Mandem lá no grupo, que a gente já começou, inclusive, a ensinar como pesquisar jurisprudência, tá? Eu acho muito importante. Professor, uma dúvida. A plataforma está em meia? Que o senhor falou? Já tá. Vou mostrar para vocês, que eu sou desses. Eu faço milagre, eu viro muito bem. santo. Porque eu não estou conseguindo aqui, não. Só estou visualizando meus vídeos. Eu sou um profis muito... Eu sou desses. Eu sou um profis muito diligente. Vamos abrir aqui de 3 em A. Economia, jurisdição, obrigações. Link, aula inaugural, obrigações, conceitos. Tá aqui, ó. Vou até compartilhar para vocês a minha tela, porque eu sou desses. Aqui, ó. Aula inaugural, obrigações e conceitos. Direito das a nossa aula do dia 4. Direito das obrigações, ementa. Bibliografia básica e complementar. Vocês estão conseguindo acessar aí? Eu vou mandar aqui no chat. Para quem não conseguir acessar. Espera lá. Momento, por gentileza.
Conseguiram ver lá? Sim, professor. Sim, professor. Ótimo. Perfeito. Então, vamos lá, tá? Gente, então, vocês estão conseguindo, né, ver aqui a minha tela, certo? Então, o que que você vai fazer, tá? Você vai vir aqui, olha aí a pessoa quando ela é velha, né? Aí, o que que tem de link que ela pesquisa? INSS, laboratório, né? Que ela faz exame, enfim, a pessoa, a idade vai chegando, os focos de pesquisa vão sendo outros. Vamos lá. Primeira coisa, site do STJ. Isso é primordial. Vocês estão acompanhando, não estão? Tá tudo certinho? Sim, professor. Sérgio, tá dando para ver? Débora Matos, tá dando para ver, querida? Tranquilo? Sim, professor, dá para ver aqui. Aqui. Tá meio Sim, pequeno, mas dá professor. para ver. Tiago Rocha também. Tá. Vocês vão entrar bem aqui, ó. STJ, colocou STJ lá no Google. Superior Tribunal de Justiça. Tá? Gente, quando a gente trabalha a matéria de direito constitucional, o maior órgão do Poder Judiciário em matéria constitucional, qual é? Vocês já devem ter visto isso. Cadê meus alunos? Sumiu todo mundo, foi? Vocês ficaram mudos. É o STF, Supremo Tribunal Federal. Tá? Em matéria de Constituição, quem dá a última palavra de interpretação constitucional e de resguardo da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Já quando eu falo em última palavra, última interpretação acerca de lei infraconstitucional, e como nós sabemos, o Código Civil é uma lei infraconstitucional, quem faz isso é o Superior Tribunal de Justiça. Então, nós temos os juízes, os tribunais de justiça com os desembargadores, e nós temos o Superior Tribunal de Justiça com os ministros. Tá? E aí você vem bem aqui. Até aqui, ok? Tá tranquilo? Show. Bora lá. Você vai vir aqui, ó, mais opções. E você vai colocar aqui, ó, pesquisa livre. Vamos colocar aqui obrigações. Aí sempre vocês colocam, por exemplo, se eu quero somar as palavras, eu quero uma ementa, um julgado que tenha essas palavras que eu estou colocando, eu coloco obrigações e tal coisa e tal coisa. Eu vou colocando os termos. Se eu quiser um termo ou outro, eu coloco o ou. Esse bem aqui, tá? Obrigações ou contratos ou inadimplemento, tá? Como eu quero um julgado que tenha os termos que eu vou colocar aqui, eu coloco esse ezinho bem aqui. É o que aperto nesse botão. Tá bom? Obrigações e sujeitos. E aí a gente vem bem aqui, pesquisar. E tudo que o STJ já trabalhou, que tenha no seu julgado obrigações e sujeitos, ele vai me dar aqui. Aí eu venho bem aqui, ó, acórdãos. Clico aqui do lado. E ele vai me dar os julgados que tenham os termos que eu coloquei lá. Tá? E aí eu posso filtrar cada vez mais, vamos filtrar mais um pouco essa pesquisa. Obrigações e sujeitos e inadimplemento e direito civil. Pesquisar acórdãos. Aqui vejam. Espera aí. Aí ele vai me dando
E eu vou lendo e vendo o que eu quero, tá? Se isso serve para o meu trabalho, se não serve, se eu posso colocar isso na minha atividade, tá bom? Deixa eu tirar isso bem aqui. Vocês estão acompanhando? Ou está muito rápido? Vamos voltar. O que eu quero? Obrigações e sujeitos e inadimplemento, por exemplo. Todas, pesquisar. Aqui ele não me colocou, não me retornou nenhuma cópia. Mas vamos ver aqui. Obrigações e sujeitos, todas. Deixa eu procurar aqui. Justamente, aqui mesmo. Vocês conseguem perceber que aí, conforme nós vamos aprimorando os nossos termos, a gente consegue vínculo entre sujeitos de direitos e obrigações. Vocês estão percebendo? Se a gente não encontrar aqui, eu indico para vocês esse site, que vocês certamente já ouviram falar. Tá? E aí você vem bem aqui, ó. Você vai lá no Google. Jus Brasil, pesquisa Google. Você vem bem aqui, ó. Jus Brasil conectando pessoas, a justiça, jurisprudência. E aí eu coloco. E aqui eu não preciso colocar, apertar naquele Ezinho do STJ. Eu já posso colocar obrigações, inadimplemento. Vamos ver o que ele me dá. Ó, obrigações, inadimplemento, mora ex ré e mora ex persona. Termo inicial dos juros de mora, responsabilidade contratual. Tá? Outra coisa. Apelação civil, isso aqui é do Tribunal de Justiça de quê? Minas Gerais. Aqui é a data da publicação. 23 de janeiro de 2020. Apelação civil, direito civil, obrigações, inadimplemento de fatura de serviços de telefonia, mora ex ré, termo inicial dos juros de mora, vencimento da dívida. Tá? Uma coisa que a gente vai estudar é isso aqui, ó. Por exemplo, solidariedade entre os requeridos, que é quando eu tenho os dois devedores, eles são solidariamente responsáveis, eles respondem da mesma forma, podendo acionar um devedor ou outro. Inexistência, obrigação de fazer, multa por inadimplemento, obrigação de elaborar e apresentar os balanços patrimoniais, cumprida. Obrigação de alterar o capital da empresa, concorrente entre o autor e o primeiro réu. Então, tudo isso aqui a gente pode verificar, tá? Obrigações, sujeitos.
E aí você vai vendo toda o que o Poder Judiciário, que a jurisprudência entende acerca da nossa disciplina. Tá? Isso aqui você pode acessar de qualquer forma. E aí, cada vez que você vai colocando mais informações aqui, você vai vendo, por exemplo, um termo que eu pesquiso muito, inviabilidade de guarda alternada. Uma ação de modificação de guarda e alimentos, reconvenção, reclamando compartilhamento, inviabilidade da guarda alternada, não é previsto no ordenamento jurídico, não se observa os interesses da criança, do infante. Então, assim, conforme você vai colocando os termos que você quer pesquisar ali na caixinha, ele vai te trazendo os julgados que são mais próximos, tá? Ele funciona de uma forma randomizada, então ele vai pegar as palavras que tiver proximidade, e aí você vai conseguindo colocar aquilo dentro do seu trabalho. Olha, a doutrina diz isso, tá? A jurisprudência, por outro lado, se for falar alguma outra coisa diferente da doutrina, ou a jurisprudência, no mesmo sentido da doutrina, entende que, dois pontos. Aí eu pego um exemplo que eu quero falar sobre guarda alternada. Eu clico bem aqui, ó, ementa para citação, copiar ementa para citação copiada com sucesso. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, como que a gente coloca essa ementa dentro de um texto. Abro o Word. Vocês estão acompanhando direitinho aí? Daiane, tá vendo direitinho? Sim, professor. Tá ótimo. Eu venho, ó. Colar. Justificado. Tá vendo aqui em cima? Recuo à esquerda. É 4. A fonte, tamanho, é 10. O espaço entre linhas é 1. Tá vendo essa diferença de espaço bem aqui? Eu venho bem aqui e tiro ela. Então, por exemplo, como é que a gente vai fazer aqui? Maria Helena Diniz. Aqui é 12. Diz. Isso. Por outro lado, vírgula, a jurisprudência compreende no sentido do julgado abaixo ementado. 2 pontos. E aí eu venho e coloco dessa forma. Então, aqui, justificado, para ficar a margem bonitinha. Quem não souber colocar a margem bonitinha, você seleciona o texto e você aperta neste botão. Tá? Ó, fica bem bonitinha. Então, meus alunos não vão ter mais dificuldade de entregar trabalho para o professor com a margem toda torta. O recuo do texto inteiro da ementa é 4. Vocês estão vendo o 4 ali em cima e eu querendo apontar para a tela. Que ótimo. 4. A fonte da ementa é 10. Tá? Então, vamos dizer que aqui seja Arial. O texto, Arial 12. O texto da ementa, Arial 10, com recuo 4. Tá? Então, quando você fizer o seu trabalho, você pode fazer o seguinte. Trata-se de questão, aí você faz um resuminho sobre
Inadimplemento. Um exemplo, tá, gente? Essa ementa não tem nada a ver sobre inadimplemento contratual. Essa foi uma ementa que eu peguei de exemplo e coloquei aqui. Mas vamos lá, tá? Arial 12. Traça de questão sobre inadimplemento de obrigação solidária. Assim, 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 assim. Marília Diniz compreende assim, 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 assim. Por outro lado, a jurisprudência, aí você pode mudar os termos. Maria diz ou Maria Helena seleciona, Maria Helena doutrina no sentido de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por outro lado, a jurisprudência, ou se a jurisprudência for igual ao que ela pensa, de igual forma, na mesma senda, com igual raciocínio, de mesma sorte, tá? E aí você vai fazendo com que o seu trabalho fique um trabalho mais técnico. Como eu falei para vocês, cada vez nós vamos caminhando para um trabalho mais técnico. Beleza? Conseguimos aí ver como é que a gente busca uma jurisprudência, como é que a gente coloca no nosso texto. Conseguimos, Cadê meus professor. alunos? Ah, Conseguimos. ótimo. Então, isso daqui eu já vou riscar das minhas pendências. Pronto. Aqui. Vamos lá, vamos voltar. Qual foi o tema da nossa última aula? Cadê vocês? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Voltamos. Qual foi o tema do trabalho da nossa última aula? Da última aula, que seria para essa aula que você passou? Que seria para essa aula. Eu anotei aqui sujeito de uma obrigação e quem não pode ser sujeito na relação obrigacional. Tá. Tem algum aluno que queira fazer uma apresentação breve do que pesquisou, do que entendeu, para a gente seguir na nossa disciplina? Senão o prof de vocês vai apontar, vocês sabem que eu aponto. Dayana, deu tudo certo com a tua pesquisa? Me fala aí o que você compreendeu. No começo deu uma embolada por conta de algumas coisas, mas eu tentei achar um rumo, porque o que eu escrevi para a pergunta é quem não podia ser sujeito de obrigação. Aí eu pesquisei isso, mas como a Cátia falou que tem aquela primeira parte, eu também posso falar. Não, mas diga o que você pesquisou. Vamos lá. O que você conseguiu eu coloquei encontrar assim, aí? Obrigação é o vínculo que institui uma relação jurídica. Ok. Nessa relação temos os elementos, que é o subjetivo, o objetivo e o abstrato. Os sujeitos estão dentro dos elementos subjetivos. Sendo esse sujeito o ativo e o passivo, também são chamados de credor e o devedor. Para ser sujeito, é necessário ter capacidade e legitimidade como regra. Só que o que eu me embolei, primeiramente, foi isso, porque eu pesquisei a regra e também a exceção. Aí eu fiquei, então quem... E a exceção seria, no caso, os incapazes sendo acompanhados, vistos, né? Aí... Tá, mas a gente já estudou. Qual é o termo certo quando a gente tendo incapaz, quando ele é absolutamente incapaz? O que ele é? Ele é assistido, ele é representado? Assistido. Tá, e o relativamente incapaz? Já assistido. E o absolutamente incapaz é o quê? Representado? Isso, representado. Tá.
Aí, Continue. aí foi nisso que como eu vi logo a exceção, eu fiquei me perguntando então quem não seria? Porque eu já tinha incluído o incapaz junto. Aí depois eu voltei tudo e coloquei assim, que quem não poderia ser sujeito de obrigação, eu coloquei assim, aquele que não tem a plenitude dos direitos civis, ou seja, não pode exercer pessoalmente os atos da vida civil, como os menores de idade ou aqueles que foram interditados, mas eu não sei se está correto. Tá, a princípio, parabéns pela pesquisa, tá? Eu fico muito feliz e muito satisfeito com o seu desempenho. Creio que tenha sido um desempenho semelhante também de todos os seus outros colegas, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Mas, a princípio, eu gosto sempre de, para cada aluno, eu gosto de destacar o trabalho e destacar o mérito que cada aluno tem, tá? E realmente a sua pesquisa está muito bem feita, tá? Fico muito feliz com o seu resultado. Por que eu fiz essa pergunta? Porque na aula de hoje nós vamos estudar a estrutura obrigacional, tá? Então, a estrutura obrigacional ela é composta por 3 pilares, e como você bem colocou, tá? Ela é composta pelo pilar subjetivo, que é esse pilar pessoal, onde eu tenho um sujeito ativo e um sujeito passivo. Ela é composta por um pilar objetivo material, que é a prestação, ou seja, o que esses sujeitos vão ter que fazer um para o outro? Uma prestação. Mas é uma prestação de dar, é uma prestação de fazer, é uma prestação de não fazer, né? Isso daí a gente tem que analisar. E se essa prestação de dar, fazer ou não fazer, eu pego o terceiro pilar, que é o pilar ideal, tá? Esse pilar ideal nada mais é, quando eu idealizo, quando eu coloco, esse vínculo jurídico. Lembra que nós estudamos na aula passada o que é uma obrigação? Que a gente percebeu que justamente é esse vínculo traçado entre um sujeito ativo e um sujeito passivo, com um objeto a ser prestado, um objeto assim encaminhado de um ao outro por meio de uma prestação. Então, por isso que as aulas elas estão concatenadas, e veja a importância de você fazer essa pesquisa. Por quê? Vamos estudar hoje essa estrutura obrigacional, já começamos a estudar, e dentro dessa estrutura obrigacional, como nós temos em uma das partes o pilar subjetivo, tá? Nós vamos perceber que desse pilar subjetivo é quem é credor e quem é devedor, quem pode fazer parte de uma relação obrigacional. E aí é importante eu saber quem pode fazer parte de uma relação obrigacional, quem pode ser credor e quem pode ser devedor, tá? E nós estudamos no primeiro semestre dentro da teoria das incapacidades, né? Que a pessoa absolutamente incapaz, ela não pode, de forma pessoal, exercer os atos da vida civil. Então, o absolutamente incapaz, ele, em tese, ele não pode praticar um contrato com o qual ele se responsabilize pelo pagamento de uma prestação, porque ele é absolutamente incapaz. A princípio, o Código entende que ele não tem essa compreensão de vida, esse repertório de vida, para que ele possa assumir o quê? Uma obrigação. Entendeu? Então, assim, dentro dos sujeitos da obrigação, as pessoas que não podem exercer a sua vontade, através da teoria das incapacidades que nós já estudamos no primeiro semestre, elas, nesse ponto, não podem ser sujeitos de obrigações quando eu estou falando que essas pessoas serão o polo passivo, ou seja, o devedor de uma obrigação. Perfeito? Viu como encaixou a tua pesquisa com o tema da aula de hoje? Vamos lá, gente. Quem mais? Mazoel. Pronto, professor. Pronto. Me diga aí o que você pesquisou. Vamos lá. Nos direitos pessoais existem 2 sujeitos, um devedor e um credor, mais ou menos na mesma vertente da colega aí. Se esses sujeitos inexiste a relação obrigacional, pois não existiria um sujeito que devesse a prestação e outro que a quisesse receber, se extinguindo, então, relação obrigacional.
quando a ação, se violados os direitos pessoais, a ação cabe somente contra o sujeito passivo. Já no direito real, só ocorre se a violação ou titular do direito moverá a ação contra quem detiver o bem indistintamente. O objetivo do direito pessoal é sempre uma prestação do devedor. E o direito rela pode ser coisa corpórea ou incorpórea. Perfeito. Gente, eu amo essa sintonia que a gente tem, porque o Mazoel falou a parte da fala da Dayana, no que tange aos sujeitos, e já colocou uma questão muito interessante que nós íamos trabalhar na aula de hoje. Se desse para mostrar, eu ia mostrar que eu faço as minhas anotações, a diferença entre o direito obrigacional, o direito pessoal e o direito real, né, que tu colocaste agora. Então, realmente, graças a Deus, a gente está bem alinhado aí com essas questões. Gente, o Mazoel colocou aqui uma coisa. Tiago, muito obrigado, Mazoel, sua pesquisa fantástica também, tá? E realmente a gente percebe como vocês estão empenhados aí em trazer, realmente, em se dedicar na pesquisa de sala de aula e cumprir, não somente fazer para cumprir pontuação, né? Eu creio que todos esses conhecimentos que vocês vão adquirir, eles são muito importantes para a vida de vocês, que não só uma pontuação ali no histórico. Parabéns, viu, Mazoel? Fico muito feliz. Tiago, fala para a gente um pouquinho do que tu entendes por direito pessoal, direito obrigacional, pessoal, e direito real. Tu tens alguma noção nesse sentido? O que é que tu achas que é? Terra para Tiago, chamando. Houston, temos um problema. Cadê o Tiago? Sumiu. Tá vendo porque eu acho necessário a webcam? Eu posso falar, professor, um pouco? Não, Cássia. Agora não. Te acalma. Segura aí à vontade. O Tiago Rocha. Cadê o outro? É o Tiago Rocha que eu quero que fale. Cadê o outro Tiago? Deixa eu ver aqui. Ele não tá nem aqui na minha tela, o outro Tiago. Será que ele saiu? Eliane, Vitor, Eliette, Edmilson, Sérgio, iPhone de Everton, Luciene, Renato, Thiago Rocha, iPhone. Ele não tá nem aqui. Eu só acho que a Elisângela quer falar. Ah, mas eu quero o Thiago agora. Vai, Thiago. Ela vai me matar, professor. Thiago Rocha, depois Elisângela e depois Cássia. Professor, ele está falando aí que ele está com problemas no microfone. Toda aula é isso, né, Thiago? Toda aula é isso, né, Thiago Pereira ingressou agora aí, ó. Cadê o Thiago Pereira? Tá, então quem ia falar depois do Thiago? Thiago. Quem ia falar depois do Thiago? Rocha. Tudo bem. Ia ser quem antes de ti, Cássia? Falou Elisângela, né? Elisângela. Cadê Elisângela? Aqui, professor. Apareça, meu amorzinho. Um momento. Ela vai brigar comigo, professor. De forma alguma, meu querido. Mas quando? A Elisângela, ela gosta. Saulo, Fala, me Elisângela. Aquela perdoa mesma pergunta porque... que eu fiz pro Thiago, Sim. tá? A compreensão, o Mazoel colocou uma questão interessante pra gente, que é sobre o direito obrigacional pessoal e o direito real, tá? Conta um pouquinho pra gente o que tu tem. Eu sei que não foi objeto, mas como ele colocou, conta um pouquinho pra gente o que tu achas que é
esse direito obrigacional pessoal de um direito real? Vamos lá. A minha pesquisa não foi tão extensa quanto a do Mazoel, porque eu não tive tempo. Na verdade, hoje de manhã eu estava louca tentando achar a resposta. Sem problema. Eu dei uma pesquisada rápida no Google agora, enquanto o senhor estava falando, e está dizendo aqui que o direito real é em relação ao poder jurídico. Dizer que o direito real é aquele que está embasado em leis, o obrigacional. Eu não sei nem te falar, porque eu não consegui fazer essa pesquisa mais ampla, Saulo. Tá, não tem problema, querida, não se preocupe. Eu não consegui, na verdade, expandir. Tá me ouvindo, Saulo? Tô lhe ouvindo. Tô lhe ouvindo. Não se preocupe, tá? Era realmente uma questão de eu queria saber qual o seu posicionamento acerca do direito obrigacional pessoal eu acho que ela caiu, né? Tá. Voltou. Eliette, tu estás aí? Tá me ouvindo, Saulo? Tô te ouvindo, Elisângela. A minha internet, amor, tá muito estável. Estou sim, professor. Não tem problema, Elisângela. Muito obrigado, tá? E Eliette, fala pra gente um pouquinho o que tu entende sobre isso. Professor, eu não estava na sua aula, tá? Passada. Mas na pesquisa, diz que o direito obrigacional, o pessoal consiste num vínculo jurídico pela qual o sujeito ativo pode exigir do sujeito passivo determinada prestação. Então, constitui uma relação de pessoa de direito relativo para a pessoa, que tem como elemento o sujeito ativo, né, de pessoa para pessoa, né? Não, tem como elemento uma prestação. Uma prestação, sim, do sujeito ativo. Isso. Uhum. E o real? Peraí lá, professor, deixa eu ver se... Direitos reais, Bora lá, né? gente. Tá bom. Bora lá, isso, real, direitos reais. Ele pode ser definido como poder jurídico direto e imediato do titular sobre a coisa. É a relação jurídica da pessoa da posse, uso e gozo de uma coisa, corpórea ou incorpórea, que é de sua propriedade. O direito real tem como elementos essenciais o sujeito ativo, a coisa e a relação ou poder do sujeito ativo sobre a coisa, chamado domínio. Perfeito. Então, gente, olha o que a Elisângela colocou para a gente. E aí vocês já coloquem aí, já façam essa anotação, tá? Peguem aí um papelzinho e uma caneta, que é importante a gente fazer essa anotação. Qual é a diferença entre um direito obrigacional, que é chamado de direito pessoal, para um direito real, tá? A diferença, ela consiste em 2 pontos. O primeiro, no direito pessoal, eu tenho uma relação jurídica entre um sujeito ativo e um sujeito passivo, ou seja, entre o credor e o devedor. Esse vínculo jurídico é referente a uma prestação, tá? Então, o sujeito ativo tem uma relação obrigacional para com o sujeito passivo. Perfeito? Esse é o direito pessoal, o direito obrigacional. Já quando eu estou trabalhando direito real, o negócio é muito mais diferente. Por quê? Eu não tenho um sujeito, tecnicamente eu não tenho um sujeito passivo e um sujeito ativo, tá? O que eu tenho é um titular, esse titular exerce uma relação jurídica, mas não é uma relação jurídica obrigacional, é uma relação jurídica de domínio sobre uma coisa, tá? Então, no direito real, eu não tenho um sujeito ativo, um sujeito passivo e uma obrigação, onde o sujeito passivo tem que prestar para com o sujeito ativo. Eu não tenho isso. No direito real, eu tenho um titular, do outro lado da relação eu tenho um bem, e no meio, entre o titular e um bem, eu tenho uma relação de domínio, uma relação de propriedade, uma relação de posse, tá? Perdão, só domínio e propriedade. Posse não. Posse não está encaixada aí. Domínio, né? Então, dentro do... Oi, quem falou? Fui eu que disse, é o domínio, né? Isso, domínio.
Já dentro do O senhor pode direito dar exemplo? obrigacional, deixa eu só fixar os conteúdos Mausoel e eu já te passo um exemplo, tá? Já dentro do direito obrigacional, eu tenho, de um lado, um sujeito ativo, que seria lá no direito real o titular. Do outro, eu tenho um sujeito passivo, que lá no direito real seria o bem. Não estou dizendo que o bem é sujeito passivo de direito real. Só estou fixando diferenças, tá? E no direito obrigacional, a relação entre um sujeito ativo e um sujeito passivo é uma prestação, tá? Seja ela de dar, fazer ou não fazer. Tá? Essa é a principal diferença entre um direito real e um direito pessoal. Agora, seguindo aqui a comunicação do Masuel, professor, dê um exemplo para a gente de um direito real e um direito pessoal, tá? Por exemplo, a Cássia assume uma obrigação comigo de fazer uma construção, tá? A Cássia assume e diz, olha, eu vou assumir uma obrigação contigo de fazer uma casa, tá? Nessa obrigação de fazer uma casa, quem é o sujeito ativo? Quem é o credor dessa obrigação? Bora lá, a gente já estudou isso. Eu falo. Sou eu, tá? Sujeito passivo, Cássia. A relação jurídica obrigacional é a prestação de quê? De fazer, tá? Então, isso é um direito pessoal. Se a Cássia não fizer, eu vou executar a Cássia. Eu vou dizer, Cássia, você está em inadimplemento. Você não cumpriu com a sua obrigação. Então, ou você faz, ou você me paga perdas e danos. A gente vai ver mais lá na frente as formas de cumprimento. E professor, no caso, o direito pessoal, ele tem um contrato, é? Não necessariamente tem um contrato, porque a gente vai ver que as obrigações elas podem ser estabelecidas até mesmo fora de uma relação contratual. Por isso que a gente tem um semestre todo de obrigações e mais lá na frente um pedaço de contratos, tá? Fixem a ideia inicial de que essa relação, ela é uma relação obrigacional e pessoal. Ela pode advir de um contrato? Pode. O contrato pode ser fonte de obrigação? Sem nenhum problema. Pode. Só que a gente já viu que as obrigações, elas não decorrem somente de contrato. Por exemplo, na aula passada, a gente colocou que a pessoa que acha uma coisa, ela tem que ressarcir, ela tem que ser recompensada, né? Veja que aí não há um contrato entre a pessoa que achou e a pessoa que teve o seu bem achado, né? Professor. Essa obrigação de recompensa, só um instantinho, Luciene, essa obrigação de recompensa, ela já decorre da lei, não somente de um contrato, tá? Mas nada impede que você faça um contrato, tá? Dizendo, olha, o Vitor assume a obrigação X comigo. Eu vou ser o sujeito ativo, ele vai ser o sujeito passivo e a prestação é a prestação X. Nada impede que isso esteja pactuado dentro de um contrato, tá? Mas a fonte das obrigações não é somente o contrato. Perfeito? Professor, Diga aí, me tira uma dúvida, porque nos dá a entender que esse sujeito ativo, ele tem um certo grau de superioridade acima do passivo, ou não tem nada a ver com isso da minha cabeça? Não, ambos têm coisa o da mesmo cabeça. peso, os mesmos direitos. Porque tem pessoas que, tipo, vai alugar uma casa. E aí, por qualquer coisinha, o cara quer esculhambar com o outro. Isso daí não é correto. Tipo, nós somos advogados, futuros advogados. A gente sabe que isso daí é super incorreto, né? Então, quando a gente trabalha com uma relação obrigacional, tá? E vocês já devem ter estudado isso lá em Introdução ao Estudo do Direito, vocês já viram que um dos princípios do Código Civil é a eticidade e a equidade. Eu tenho que ter uma relação equânime e uma relação ética. Então, você não vai ver na lei, a princípio,
o sentido de uma parte ser beneficiada da outra, tá? O que vai ter se você é credora e uma outra parte é devedora, você tem direito a uma prestação, com que a outra parte lhe faça uma prestação. Assim como se você for devedora de uma outra pessoa, aquela outra pessoa tem direitos e você também tem direitos. A pessoa, por exemplo, não pode te exigir uma obrigação com a qual você não assumiu. Se você falou, olha, eu vou te entregar 500 cabeças de gado, a pessoa não pode te pedir 1.000, entendeu? Então, o devedor de uma obrigação, o sujeito passivo, ele também tem direitos, tá? Então, não veja isso como uma relação desequilibrada dentro do direito, em que um está acima do outro. O que temos são direitos específicos para o credor e direitos específicos ao devedor. Perfeito, Luciene? Todo mundo entendeu, gente, essa dúvida da Luciene, essa questão que eu expliquei para ela? Sim, professor. Entendi. Entendemos, professor. Tá ótimo. Então, vamos lá. E qual seria, então, o exemplo de um direito de propriedade, um direito real, tá? O direito real, gente, ele é um direito que deriva do domínio. Real vem de res, tá? Vocês já devem ter ouvido isso, a gente já até comentou com vocês. Res é coisa, no latim. Então, em que pese a gente trabalha direito das coisas, né, como res, a gente trabalha como direitos reais, tá? E esses direitos reais são os direitos que você exerce não sobre, veja bem, esse sobre é muito entre aspas, que você pode reclamar não de uma pessoa, mas você pode reclamar em favor de uma coisa. Vou dar um exemplo. Naquela questão, no exemplo 1 que eu dei para vocês, da Cássia, né? A Cássia assumiu uma obrigação comigo. Se a Cássia não cumprir com essa obrigação, quem vai ter que me pagar? É o Melk? Quem vai ter que cumprir essa obrigação? É o Melquisedeque? Não. Ele nem sujeito da obrigação é. Então, eu não posso cobrar aquela obrigação que era da Cássia pelo Melk, porque a obrigação é pessoal. Ela está na Cássia. Mas a gente vai ver mais lá na frente, isso entendam logo a priori, mas a gente vai ver mais lá na frente quem pode pagar, qual é o lugar do pagamento, aonde é que pode pagar, a gente vai ver tudo isso. Mas a princípio entendam assim. Já quando eu trabalho direitos pessoais, direitos reais, eu estou trabalhando os meus direitos em favor de uma coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, tá? E eu tenho o direito de reaver esse meu bem a quem ele detenha, a quem o detenha indevidamente. Então, eu tenho a minha casa. Se, por exemplo, a Débora vai, invade a minha casa, me põe para fora, faz tudo que ela tem que fazer, eu tenho o direito de ir lá e dizer, essa é a minha casa. Mas veja que o meu direito não está para com a Débora. O meu direito está para com a minha casa. Então, o direito real é um direito que eu projeto sobre uma coisa. Perfeito? Vocês conseguiram entender? Show? Ok. Então, vamos lá, gente. Até aqui, nós temos alguma dúvida? Cadê os meus alunos? Estão muito caladas. Débora Matos, estou se sentindo muito caladinha. Débora. Estou anotando, professor. Está anotando tudo? Tá ótimo. Deixa eu ver mais quem eu vejo aqui. Uma dúvida. Vale, Joaquim. O Joaquim queria falar. Só um instantinho, Raquel. Tá. Professor, Joaquim. o direito pessoal, né? O não cumprimento dessa prestação do ativo com relação ao passivo, ele acarreta uma penalidade, qual seria? O contrário. O não cumprimento da obrigação do sujeito passivo para com o sujeito ativo. É o passivo que tem que cumprir para o ativo. Correto. É o devedor que tem que pagar para o credor. E isso acarreta, sim, em punições, tá?
Nós vamos estudar mais na frente o que é mora, o que é juros. A gente vai estudar tudo isso, tá? Os juros de mora, cláusulas penais, astreintes, multas. A gente vai estudar todas essas formas de sanção para com o sujeito passivo inadimplente, tá? Mas sim, o sujeito passivo que não cumpre com a sua obrigação de prestação, ele vai ter sim uma sanção, e essas sanções são estabelecidas pelo Código Civil. E aí eu pego a tua questão, Joaquim, e falo lá para o Luciene. Temos uma questão, inclusive, se o sujeito passivo não puder cumprir a obrigação, ele tem o direito de dizer, olha, eu quero converter essa minha obrigação em perdas e danos. Então, por exemplo, a Cássia, ela chega comigo e diz assim, Saulo, eu não tenho como cumprir essa obrigação de fazer uma casa. Falo, ok, Cássia, mas eu te paguei 50 mil reais, eu comprei 100 mil reais de material, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Então, ela vai ter que me ressarcir essa obrigação que ela teria de construir a minha casa em perdas, ou seja, aquilo que eu efetivamente gastei, né, aquilo que eu efetivamente que decresceu do meu patrimônio, até mesmo com os danos, tá? Então, a gente tem que fazer essa análise, até mesmo ao devedor é garantido isso, tá? Não é só o credor que tem direitos, tá bom? Ok. Fechada essa compreensão? Perfeito. A Cleice, agora que me entra, Cleice. Professor. Foi embora a só energia daqui de resumindo. casa, mal tu sabe. Professor. Professor, só Diga, resumindo Raquel. aí. Agora a Raquel. Débora, só um instantinho que a Raquel queria falar, tá? Fala, Raquel. Não, professor, desculpa. Em relação a um exemplo, no caso da coisa, né, que eu falou da questão da casa, seria, além da propriedade, seria mais o quê, no caso? Tá cortando, Raquel. Mas um outro exemplo. Ficou bloqueado. Sim. Tu queres um outro exemplo? Né, que porque não fixou muito bem no meu entendimento. Eu vou buscar aqui um exemplo bem legalzinho sobre direito real. Eu quero ver se eu acho uma imagenzinha, para ver se a gente entende melhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso aqui mesmo. Vamos lá, Raquel. Eu vou te dar o seguinte exemplo. Tu vais no banco, tá? E aí tu chega lá com o banco e diz, olha, eu quero um empréstimo, tá? E aí o banco vai dizer, ok, eu vou te dar esse dinheiro, tá? Mas eu vou gravar nesse bem uma hipoteca, tá? Porque eu não gosto de dar exemplos de direitos reais, eu gosto só de conceituar esses direitos reais. Porque se eu for falar em hipoteca, enfiteuse, anticrese com vocês vão dizer assim, meu Deus, o que é isso? Que palavrão é esse? Né? Então, assim, por isso que eu não gosto de dar muitos exemplos de início, tá? Eu gosto mais de conceituar essa diferença de direito pessoal e direito real, até porque a gente vai ter um semestre inteiro para falar de direitos reais também, tá? Mas vamos lá, não te deixando sem resposta jamais, tá? Quando eu tenho esse direito real, eu tenho esse direito de propriedade sobre o bem. E um desses direitos reais também é o direito de habitação. Então, vamos lá. Esquece o exemplo do banco, porque eu ia ter que envolver uma outra questão que ainda não é do semestre de vocês. Mas vamos lá que você é casada, tá? E você mora com o seu marido, tá? Ou a sua esposa, enfim, não sei.
E aí, vocês têm um patrimônio em comum, tá? Só que você, quando se separa, você fica com patrimônio com o direito real de habitação, tá? Então, você fica com o direito de habitar naquele bem. Mas perceba que o seu direito não está projetado no seu marido, ou na sua esposa, ou no caso, ex-marido ou ex-esposa. O seu direito está projetado no patrimônio, naquela habitação em que você tem direito. Entendeu? Então, você tem o direito direito real de habitação, tá? Então, esse direito, o próprio nome já diz, direito real de habitação. É um direito de habitação projetado sobre uma coisa, e não sobre uma pessoa. Veja, rapidamente para a gente distinguir isso, já caminhando para o final da nossa aula. O direito pessoal, o direito obrigacional, ele está entre duas pessoas. Perfeito? E o vínculo entre essas duas pessoas é uma prestação. Ponto. Já no direito real, é uma relação entre uma pessoa, um bem ou uma coisa, e entre essa pessoa e esse bem e uma coisa, existe um direito, que é o direito real. E dentro desse direito real, nós vamos ter vários direitos. Propriedade, uso, usufruto, direito real de habitação, hipoteca, anticrese, efiteuse, penhor, enfim, várias coisas. Tá? Mas a relação, ela não está se dando pessoa a pessoa, ela está se dando pessoa a coisa. Uma pessoa que é casada com separação total de bens... Peraí, Luciene, aí... rapidinho. Peraí, rapidinho, Luciene. Entendeu, Raquel? Perfeito, professor. Obrigada. Show. Fala aí, Luciene, uma pessoa casada em regime de separação convencional de bens, o que que tem? Total de bens, separação total de bens. Quer dizer que se fosse separar, o cara não tem nem que olhar para trás, tá lascado. A gente vai depois conversar sobre esse direito de família. Sim. Mas veja que o direito real de habitação, ele não está vinculado, tá? O direito real de habitação, ele não está vinculado ao regime de bens. A princípio, ele não está vinculado ao regime de bens, tá? Eu posso fazer isso, porque senão eu não poderia pactuar, fazer a escritura pública de um pacto antinupcial e dizer que, por exemplo, eu e você estamos casando no regime de separação convencional de bens, não existe a história de regime de separação total, ou é regime de forma técnica, ou é regime de separação convencional de bens, ou é regime de separação legal de bens, tá? Regime de separação legal, a própria lei determina quem deve casar com o regime de separação, então por isso que a separação ela é legal, e o regime de separação convencional, as partes convencionam, as partes acordam em se separar, em ter um patrimônio separado, tá? Em ambos há essa incomunicabilidade de bens, tá? Mas isso não impede de que você, mesmo casada com regime de separação convencional de bens ou regime de separação legal de bens, que você convencione, que você pactue, no sentido de que, quando o cônjuge, por exemplo, o cônjuge virar água, a mulher, ela passar pelo processo de divórcio, ou seja, houver o rompimento do vínculo marital, do vínculo conjugal, será ela que vai ficar com o direito real de habitação sobre o bem e o lar que era do casal. Ou nada impede também de você dizer e pactuar que, em que pese o apartamento seja seu, tá? Em um regime de separação convencional de bens que não vai se comunicar, mas você, por meio de um pacto antinupcial, me permita ter o direito real de habitação. Entendeu? Então, isso não envolve, a princípio, a questão do regime de bens. Tá? Gente, deu para entender? Tranquilo? Então, vamos lá. Quem ficou de falar? Foi a Cássia? Cadê a Cássia? Não me deixaram falar. Pois agora fale, querida. Agora é seu lugar de fala. Vai lá, dê seu show.
dê seu nome, não date. Mas quando eu só ia falar sobre essa questão dos direitos reais, né, que eu já tinha lido um pouco, aí eu tinha até anotado aqui que os direitos pessoais são geralmente as relações bilaterais, né, que são as relações entre o credor e o devedor. Perfeito. E as reais pode não, né? É um direito que eu estou sustentando, que ele é exigível a todos. Ele é exigível a todos, ele se projeta sobre um bem ou uma coisa. Né? Isso, aí eu ia até falar como exemplo que você utilizou, inclusive na primeira aula, quando falou lá sobre a propriedade da Luciane, lembra, né? Que alguém estava causando dano. Então, todos têm o dever de respeitar a propriedade da Luciane e não causar dano. Entendeu? Era isso que eu ia falar. Isso, perfeito. Gente, temos mais alguma dúvida? Cássia, perfeita a sua colocação. Todos os alunos que falaram hoje estão de super parabéns. Eu estou muito, muito, muito satisfeito sempre. Vocês são uma turma de altíssimo rendimento, de altíssimo padrão. E eu fico muito, muito, muito feliz de ministrar aulas para vocês. Tá? Na nossa próxima aula, eu quero, anotem aí, qual é o tema de pesquisa da nossa próxima aula. Carlos Denis, tá tudo certo, amigo? Tudo tranquilo? Tudo certo, professor. Tu disse que tu ia ligar a câmera depois, né? Bonitinho. Sim, professor, mas próxima aula eu vou me organizar melhor para mim ficar com a câmera ligada desde o começo. Tá ótimo. E tu não ligou nem no começo nem no final, né, bonito? Vai ter chamada? Oi, Cássia? Vai ter chamada? Não, a chamada eu faço por aqui. Bem aqui, ó, tem o nome todinho de vocês. Professor, você está me ouvindo? Estou, Luciane. Estava com vontade de falar com você. Estava, então nós vamos conversar agora. Estava, que eu nem lhe ouvi. Olha, só um instantinho, Luciane. Eu vou mostrar no chat para vocês como aparece aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo. Mas, enfim, aparece todo mundo. Aparece todo mundo. Fale, Luciane. Estou lhe ouvindo. Professor, com relação a esse elemento, né, um dos elementos constitutivos da relação obrigacional, que é o subjetivo, né, logo no início, quando você deu o exemplo, né, da Cássia, da questão da obrigação dela para com você, né, eu quero saber assim, se lá na frente você vai falar sobre essa possibilidade da transferência, da transmissão da obrigação de uma pessoa para outra. Sim. Vamos falar? Porque eu estava lendo aqui o livro da Maria Helena Diniz e ela fala, assim, dessa possibilidade, né, que é permitida a mudança subjetiva, tanto por transmissão da obrigação ou por sucessão, salvo na hipótese de obrigação personalíssima. Isso, Oi? É isso que eu ia te falar. Eu só não consigo mudar os sujeitos quando a obrigação é personalíssima. É personalíssima, mas isso. eu posso mudar tanto o credor quanto o devedor. Queres um exemplo da mudança de um credor e da mudança de um devedor? Isso que Por eu ia exemplo, te perguntar, um exemplo, assim, para ficar bem mais, né, claro essa situação. Obrigada, professor. Vamos lá. Obrigação personalíssima. Tá? A gente vai trabalhar isso lá na frente. Só estou adiantando para vocês, porque o desempenho de vocês sempre é muito bom. Uma obrigação personalíssima. Eu contrato o Elias. Cadê o Elias? Aqui, professor. Pronto. Eu contrato o Elias. O Elias é um grande pintor. Um grande pintor. E eu contrato o Elias porque ele é o melhor pintor de arte barroca. O melhor. Melhor. E aí eu chego e digo, Elias, eu quero que tu pintes na parede da minha sala. Eu não quero um quadro, eu quero que você pinte a parede da minha sala. Eu estou contratando, não é a prestação de fazer, de pintar. Eu estou contratando essa prestação de fazer, de pintar, porque é o Elias que vai pintar.
E se o Elias não pintar, eu não quero mais ninguém. Outro exemplo de uma obrigação personalíssima. Eu chamo para cantar no meu aniversário a Ivete Sangalo. Eu só estou chamando a Ivete Sangalo. Tem várias cantoras no Brasil? Tem várias cantoras no Brasil. Mas eu quero a Ivete Sangalo. Então, é uma obrigação que só a Ivete pode cumprir. A Ivete não pode chegar e dizer, olha, Saulo, estou te mandando a Cláudia Leite. Ela não pode fazer isso. Porque eu contratei ela para prestar a obrigação. Isso é uma obrigação personalíssima. Tá? Agora, falando sobre essa cambialidade, essa possibilidade de troca de sujeitos, tanto de sujeito ativo quanto de sujeito passivo. Tá? Vamos usar o exemplo da Cássia. Tá? A Cássia tem que fazer a minha casa. Perfeito? Eu sou o sujeito ativo, eu sou o credor da obrigação, e a Cássia é o sujeito passivo, a devedora da obrigação. Até aí, tudo ok? Perfeito. Só que a Cássia chega para mim e diz assim, poxa, Saulo, eu não vou poder cumprir com a minha obrigação de construir tua casa, mas eu vou dar essa obrigação para o Mazoel. Mazoel também tem a mesma qualidade técnica que eu. Você aceita? Aí eu digo, aceito. Essa obrigação, então, saiu da Cássia e passou para o Mazoel. Veja que o Mazoel previamente aceitou essa obrigação. Entendeu? Então, eu mudo o sujeito passivo da minha obrigação. Agora, quem me deve a construção da casa não é mais a Cássia, e sim o Mazoel. Volta para o exemplo da casa. A Cássia chega e diz assim, olha, Saulo, vamos construir a tua casa? Eu falo, poxa, Cássia, tem uma pessoa aqui, uma parente minha, que ela está precisando mais do que eu. Então, eu troco o sujeito ativo, o credor. A Cássia não está mais me devendo uma construção da casa. Ela está devendo agora para aquele meu parente que precisou, porque eu transferi, eu, credor, transferi essa obrigação para o outro parente. Então, a Cássia manteve o sujeito passivo, mas o credor, o sujeito ativo, saiu de mim e foi para uma outra pessoa. Então, são dois exemplos. O mesmo exemplo, construção de casa, em que eu tenho alteração tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Tá? E isso a gente vai ver muito mais detalhadamente, artigo por artigo, lá na frente. Por quê? Existe uma questão de aceitação. Tá? Se a Cássia troca para o Mazoel, eu, como credor, tenho que aceitar. Porque eu posso dizer para a Cássia, não, eu não quero o Mazoel. Entendeu? E se eu troco o credor da obrigação, eu tenho que comunicar a Cássia. Eu vou dizer, Cássia, você não tem mais que me pagar, você tem que pagar a fulana. Entendeu? E essa obrigação vai se extinguir. Vocês conseguiram compreender essa transição de obrigação personalíssima, câmbio, essa troca de sujeito ativo e essa troca de sujeito passivo? Claro que a gente vai trabalhar isso muito mais, de forma bem mais detalhada lá na frente. Tá? Professor, mas e quando for uma questão de prestação de serviço, que aquela pessoa seja um representante, uma pessoa jurídica e, tipo assim, a empresa daquela pessoa, a empresa do Saulo foi contratada, tipo, mas não foi ele que foi defender a causa. Foi uma pessoa que também faz parte da mesma empresa, mas que ele respondia por aquela pessoa. Tem que estar previsto antes em contrato? Como é? Não, veja só, como você acabou de dizer, quem foi contratado? Fui eu? Não, foi uma empresa, certo? Então, a princípio, se não tiver nenhuma cláusula dizendo, olha, mas dessa empresa eu quero que só o Saulo preste o serviço, qualquer uma pessoa vinculada à empresa que esteja apta a cumprir com a obrigação, ela pode prestar, sem nenhum problema. Porque você não está contratando uma obrigação personalíssima. Você está contratando uma obrigação para com a empresa. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Então, pronto. Vamos lá para a nossa atividade da próxima aula. Só colocar aqui no Word, porque é um título em latim. Vocês sabem que eu gosto dessas coisas, né?
Tá aqui, vou compartilhar a nossa tela. Eu posso tirar mais uma? Claro, pode tirar sim. Tá aqui, gente. Deixa eu só terminar aqui. Tá bom. Só falar para a próxima aula, enquanto o pessoal anota, aí você tira a sua dúvida, tá bom? Eu só peço que você fale um pouquinho mais alto, porque eu não estou quase ouvindo. Ó, atividade para a próxima aula, tá? Na terça-feira. Obrigações híbridas. O caso da obrigação propter-rem. Veja que nós temos obrigações pessoais, temos os direitos pessoais, os direitos reais, e nós temos um tipo específico de obrigação que ela é híbrida. Ao mesmo tempo que ela é pessoal, ela é real. E eu quero que vocês estudem ela para a próxima aula. Beleza? Enquanto vocês anotem aí, vamos à dúvida da colega. Professor, os incapazes, eles podem ser tanto os credores quanto os devedores, certo? Tá? De uma Nem obrigação. sempre. Pois é. Nem Se sempre. eles estiverem regularmente tanto representados no caso da incapacidade absoluta ou assistidos no caso de incapacidade relativa. Não é isso? Sim. Agora, no caso, quando eles não estiverem sendo assistidos e nem representados, os incapazes, eles podem responder? No caso, eles podem assumir uma obrigação? Não. Por exemplo, num contrato? Não. Mas se for, porque você falou que não necessariamente a obrigação, ela surge, né? Ela decorre de um contrato. De um contrato. Ela Sim. pode ser de uma responsabilidade. Aí, se ele causar dano a alguém, vamos supor, prejuízo a alguém, ele pode ir pagar a indenização para essa pessoa que ele causou o dano? Veja bem, a gente vai ter que ver se esse incapaz, se ele tem responsáveis, tá? Porque lá no Código Civil, no artigo 927, salvo engano, fala também, são igualmente responsáveis pelos danos. Eu vou só abrir aqui. Depois eu abro já o código. Aí vem dizendo o tutor, o curador e os responsáveis pelos os tutelados, os curatelados e os incapazes, tá? Então, veja que a responsabilidade o ato de assumir essa obrigação de reparar um dano, ela não é diretamente do incapaz, tá? Ela vai ser do tutor, do curador, do responsável. Gente, vocês já anotaram aqui? Que eu quero abrir lá o artigo 927. Ok, professor. Já lá, Luciano. Eu já vou te responder. Só para te mostrar aqui. Olha, a gente tem, tá? No 932, regra geral. Vamos lá que a gente tem o 932 e o 928. 932. São também responsáveis pela reparação civil. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas condições. Tá? Professor, mas o curador dessa pessoa incapaz, ela não tem condições de arcar com os danos. Aí a gente vem bem aqui na exceção no 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, vírgula, se as pessoas por eles responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meio suficiente. Então, regra geral, a pessoa que está representando, está ali assistindo incapaz, ela responde pelos atos do incapaz. Exceção, se a pessoa não tiver, se essa pessoa que é capaz de estar representando, assistindo o incapaz, se ela não tiver condições de fazer ou não dispuser de meio suficiente para fazer essa reparação. Perfeito? Perfeito, professor. Obrigada. Compreendido, esclarecido. De nada. Disponham sempre. Gente, mais uma vez, nossa aula maravilhosa. Deixa eu só terminar aqui. Pronto. Mais uma vez, uma aula incrivelmente produtiva. Eu estou muito feliz com o nosso desempenho, o desempenho de todos vocês, tá?
Já deixo aqui a questão da nossa atividade para a próxima aula. Todos anotaram? Perfeito. Então, ótimo. Eu tirei um Fico print. muito feliz de estar sempre com vocês e como a Kellen colocou, né? A sexta-feira, sempre esse final de sexta-feira, sou eu que estou com vocês, então vocês são pessoas agraciadas, que têm essa força, agraciada com essa força, com essa coragem, de em sexta-feira, 10h30 da noite, estarem assistindo a aula de Direitos e Obrigações com o professor que já está 3 semestres com vocês, que eu já falei para vocês que vocês vão enjoar da minha cara, não sei como ainda não enjoaram. Uns já enjoaram, os outros eu não sei. Então, eu fico muito feliz, tá? E realmente estamos juntos, gente. Todos nós aqui, contem sempre com a gente está aqui passando por esse momento juntos, tá? E eu fico realmente muito grato com a companhia de vocês. Já deixo também consignado que na próxima aula providenciem deixar o cachorro preso, as crianças põem para dormir cedo, providencia a tua webcam que tem prestart, faz qualquer coisa. Se o teu celular tá com a película quebrada, pega R$10 e compra, para a gente tentar ver como é que a gente vai fazer para ficar na nossa aula, sempre um olhando para o outro, e a gente compartilhando esse momento, tentando fazer com que esse momento seja mais próximo do presencial o possível. Tá? A gente sabe que o modelo presencial ele realmente não tem substituição, mas a gente tenta ali, com todas as ferramentas, fazer com que ele fique mais próximo possível. Tá bom? Tá bom, professor. Então, ótimo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Vamos ligar as webcams que eu quero fazer uma fotinha para postar no meu Instagram? Rapidinho, só para fazer uma fotinha. Destruídas, né? Final. Olha, mas isso aqui eu vou botar guerreiros. Por quê? Agora que ele fala. Por que eu vou botar guerreiros? Porque já são 10h32 e os meus alunos estão aqui me acompanhando. Já, cadê vocês? Olha o Edmilson, chega a estar até deitado, Edmilson. Peraí, professor. Vamos lá. Não consegui ligar a minha, professor. O senhor está me vendo? Cadê? Tô vendo. Vamos Tá me lá. vendo? Quem tá falando? Eu tô vendo um monte de gente. Aí quando fala, fica Iriane, vermelho. o senhor tá me vendo? É Iriane, porque eu não consegui, acho, ligar a minha. Ah, aqui. não, Iriane, não tô te vendo. Pois é, eu não consegui, eu já tentei várias vezes. Então vamos colocar aqui já. 1, 2, 3 e... Peraí, calma, que eu tô botando no filtro do Instagram, que eu sou desses. Ótimo, perfeito, gente. Então, vamos lá, vamos descansar um pouquinho, tá? Um grande beijo para vocês. Beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Tchau. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Nada, boa noite.